No início da noite de 1º de outubro, o Irã lançou um ataque sem precedentes contra Israel, lançando 181 mísseis contra o pequeno país, de acordo com Tel Aviv, em uma das mais recentes escaladas das tensões no Oriente Médio. De acordo com o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, os mísseis foram uma resposta aos ataques de Israel à faixa de Gaza e ao Líbano, assim como aos assassinatos de seus oficiais e líderes do Hezbollah, incluindo Hassan Nasrallah. Assim que os mísseis começaram a chegar ao território de Israel, o governo local evitou falar sobre a taxa de acertos dos mísseis iranianos e se limitou a dizer que destruiu grande parte de tais mísseis. Alguns relatos da mídia local diziam que os danos eram pequenos, mas as verdadeiras imagens do ataque mostram uma realidade totalmente distinta do que o governo israelense disse. Inúmeras pessoas, jornalistas e câmeras de segurança filmaram os mísseis acertando em massa diversos pontos do território israelense. Na hora do ataque, grande parte da população do Estado judeu já se encontrava escondida em seus abrigos. Um dos motivos de o ataque iraniano não provocar vítimas fatais entre a população israelense. Soma-se a este fato o perfil dos alvos escolhidos pelo Irã: instalações militares e infraestruturas estratégicas e não casas ou edifícios residenciais, embora alguns dos mísseis tenham danificado diferentes edifícios, parte deles já com destroços dos projéteis iranianos que foram abatidos ainda em voo. O ataque foi precedido e seguido por quase 2.000 alertas sonoros por todo o território israelense, convocando os civis a se abrigarem. Enquanto isso, os mísseis atingiram diferentes instalações militares, inclusive a base aérea de Nevatim, que seria um dos pontos de entrada de mísseis e bombas fornecidos pelos Estados Unidos a Israel para bombardear o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza. O perfil do ataque mostrou que os iranianos tinham clara ciência do que atacar e que seu objetivo era causar danos, principalmente no poder militar de Israel. Entre os mísseis usados pelo Irã estão armas de diferentes categorias e capacidades. Mas o que mais chamou a atenção foi o míssil Fatah-1, cujos criadores iranianos afirmam se tratar de um armamento hipersônico capaz de atingir velocidade de Mach 5, ou seja, 5 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Ele também consegue atingir alvos até 1.400 quilômetros, o que o torna capaz de sair do Irã e atingir alvos em Israel. Mas a pergunta é: como o Irã conseguiu furar a defesa antiaérea de Israel, um país que possui um vasto arsenal de armamentos para a proteção dos seus céus, como os sistemas Cúpula de Ferro, Estilingue de David, Flecha 2 e Flecha 3. De acordo com Teherã, alguns dos seus mísseis hipersônicos Fatah-1 conseguiram atingir e destruir sistemas antiaéreos Flecha 2 e Flecha 3. Mas uma outra característica importante da tática iraniana foi justamente o grande uso de mísseis que caracteriza um ataque de saturação. Em outras palavras, quando uma grande quantidade de projéteis voa contra uma zona sob proteção de um sistema de defesa antiaérea, este simplesmente não consegue derrubar todos os mísseis. Todo o sistema de defesa antiaérea possui uma quantidade máxima de alvos com que pode lidar durante um determinado tempo. É necessário também esperar para que o sistema seja recarregado, o que leva mais tempo. Mas quando se trata de mísseis hipersônicos, a sua interceptação é uma tarefa mais difícil. Sua alta velocidade dificulta em muito a capacidade de sistemas antiaéreos para os interceptar com precisão. Caso o Fatah-1 seja de alta manobrabilidade, sua interceptação se torna ainda mais difícil. Mas as reais características de muitos armamentos do Irã continuam sendo uma incógnita por muitos
motivos de segurança. Teherã, inclusive, afirmou que o ataque contra os aeródromos militares israelenses levou à destruição de mais de 20 caças multifuncionais F-35. Israel não confirma tal notícia, portanto, é praticamente impossível nós sabermos com toda certeza o que realmente Israel perdeu. Mas, a julgar pelas imagens, os danos não devem ter sido poucos nas instalações militares. Um fato interessante é que, diferentemente do ataque de 13 de abril, realizado com grande participação de drones, os iranianos deram preferência a um golpe feito por mísseis. Além disso, os Estados Unidos e seus aliados não se mobilizaram de antemão para abater os projéteis iranianos, como em abril. Só durante o ataque é que os Estados Unidos disseram que ajudariam os israelenses a defender seus céus. No ataque de abril, os iranianos haviam lançado mais de 300 projéteis contra Israel, incluindo drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Reino Unido, Estados Unidos, Jordânia e outros países se uniram para coletivamente abater tudo isso no céu, o que criou um escudo internacional a favor do Estado judeu. Só que desta vez, a história não se repetiu e as limitações da defesa antiaérea israelense se tornaram mais claras. Enquanto os mísseis eram lançados e vistos ainda no céu do Irã, uma multidão de cidadãos em Teherã comemorava a ação vingadora da República Islâmica. Euforia também foi vista na Cisjordânia enquanto palestinos contemplavam a queda dos mísseis iranianos em Israel. Bom, mas nem todo mundo comemorou. Benjamin Netanyahu prometeu uma dura resposta contra o Irã. Israel diz que retaliará de uma forma como nunca fez contra a República Islâmica. Daí surgem as mais diversas especulações de como isso acontecerá. Alguns acreditam que Israel tentará um ataque direto contra as instalações nucleares iranianas, mas para fazer tal coisa, o pequeno país enfrenta dificuldades logísticas consideráveis. Não se exclui que Israel tentará atos de sabotagem, só que mais ousados desta vez, algo que parece ser bastante provável. O Irã reconhece que luta contra sabotadores que trabalham ao serviço do Mossad em seu território. Mas quando e o que eles receberam como ordens de Israel para atacar, ninguém sabe por enquanto. Logo depois do bombardeio iraniano, Israel voltou a atacar alvos do Hezbollah no Líbano. Isso pode ser interpretado tanto como parte de sua ofensiva atual contra o Hezbollah, como também um ato de aviso ao Irã. Mas os bombardeios em matéria de efeitos midiáticos não foram tão fortes quanto a façanha iraniana em conseguir atacar o território israelense de tão longe. Uma coisa interessante é que, pouco antes do ataque iraniano acontecer, um ex-coronel do Shin Bet, um dos serviços de inteligência de Israel, disse em uma entrevista que seu país tinha maior capacidade de atacar o Irã do que o contrário. E ele ainda disse que era por causa disso que o Irã não atacava o território israelense. Mas parece que ele se enganou. O cálculo do oficial israelense foi errado ao desacreditar em um ataque iraniano. Isso mostra que os serviços de inteligência israelenses também erram, assim como erraram ao não preverem e também não precaverem o grande ataque feito pelos palestinos em 7 de outubro de 2023. If we are talking about invasion into Iran, I don't think that this is the story because we don't have any border with Iran, and also the distance is very far. Also, Iran will not invade Israel. What Iran maybe will try to do is to attack Israel from far away. But as we know, the ability of Israel to attack Iran, and we saw it now in Yemen, is more effective to hit the entities and the infrastructure of Iran than Iran have the ability to do it in Israel. So if Iran will go offensively, directly, not just the proxies against Israel, Israel, of course, will defend itself and will strike Iran very hard inside Iran. And I think Iran knows it. So
That's why we don't see Iran acting offensively directly to Israel till now. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.